Bom dia! Estamos iniciando mais uma aula. Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem e preparados para mais uma aula. Na aula de ontem, a Pro contou uma novidade para vocês, que foi o retorno do aluno João Pedro para a nossa escola. O coleguinha de vocês está de volta. Então, mais uma vez, eu quero desejar que você seja bem-vindo, João, e que você se sinta à vontade em estar novamente conosco, tá certo? Então, vamos lá. Na aula de ontem, nós trabalhamos com o assunto família, demos continuidade ao tema da nossa unidade. E nessa atividade, vocês deveriam falar um pouco sobre a família de vocês, os familiares de vocês e também elaborar uma árvore genealógica. Na atividade, tinha um exemplo de uma árvore genealógica de uma criança, não é? Com os seus familiares, os seus avós, maternos e paternos, seu pai, sua mãe, seus tios paternos e maternos também. E nessa atividade, havia algumas questões a respeito dessa família e também questões a respeito da família de vocês, onde deveriam falar sobre a vida, não é? Acontecimentos da vida da mamãe, da vida do papai ou de familiares próximos a vocês, não foi? Então, a nossa atividade, a maioria das questões eram de respostas pessoais, então não tem como fazer uma correção dizendo o que está certo, o que está errado, mas a questão que falava sobre a família, não é, de Breno, que foi o aluno aqui da atividade, nós vamos realizar a correção juntos, tá certo? Então, abram os livros de história na página 128 para acompanhar a correção dessa questão. Página 128. Árvore genealógica. Veja na árvore genealógica como a família de Breno foi representada. Breno, Gustavo e Marília, Patrícia e Renato, Reinaldo, Luiz e Flora, Laura e Amadeu. Esses são os familiares de Breno que estão presentes na árvore genealógica. A questão aqui é a seguinte: observe a árvore genealógica e associe corretamente as letras às frases. A. Avós. B. Tios e pais. C. Breno. Então, de acordo aqui com a descrição, você deveria identificar e indicar de quem está falando. A primeira aqui, olha. Aparece nos galhos mais altos, representando os mais jovens da família. Quem está aparecendo aqui nos galhos mais altos dessa árvore genealógica? Breno, ele é a pessoa mais jovem dessa família. Então, vocês deveriam colocar aqui, letra C, Breno. Segunda, são representados nos galhos do meio da árvore genealógica. Quem está aqui nos galhos do meio? Se Breno está no topo da árvore, quem está no meio? Os tios e pais, não é? Os tios e pais de Breno. Então, seria a letra B. São representados os galhos do meio da árvore genealógica. Os tios e pais de Breno. Estão na base da árvore genealógica, representando os mais velhos da família. Se Breno está no topo, os tios e pais estão no meio, quem está aqui na base da árvore? Representando os mais velhos da família são os avós de Breno, os avós paternos e avós maternos. Então, seria a letra A. A sequência correta seria C. Aparece nos galhos mais árvores, representando os mais jovens da família, Breno. São representados nos galhos do meio da árvore genealógica, tios e pais, letra B. Estão na base da árvore genealógica, representando os mais velhos da família, letra A. O número 2. Complete de acordo com a árvore genealógica. Nessa questão, você deveria observar a descrição e identificar de quem está falando e completar aqui as frases. A. No topo da árvore está... Vamos ver novamente quem está no topo da árvore? Breno. Então, a resposta da letra A seria Breno. Breno está no topo da árvore. B.
Breno é filho de... Quem são os pais de Breno? Gustavo e Patrícia, que estão aqui logo abaixo de Breno na árvore genealógica. São os Breno é filho de Patrícia e Gustavo. C. Os tios dele se chamam... Quais os nomes dos tios de Breno? Se logo abaixo estão os pais, Patrícia e Gustavo, os tios de Breno são Marília, Renato e Reinaldo, certo? Então, essas 3 lacunas aqui, vocês deveriam completar assim. Os tios dele se chamam Marília, Renato e Reinaldo. Letra D. Breno é neto de... Quem são os avós de Breno? Vamos ver aqui. Que são os avós de Breno, são Luiz, Flora, Laura e Amadeu. Mas de quem está falando aqui? Breno é neto de... E pais de seu pai. Vamos identificar quem são os pais do pai de Breno? São Luiz e Flora. Esses são os avós paternos de Breno. Os pais do pai de Breno, Luiz e Flora. E os pais de sua mãe? Quem são os pais da mãe de Breno? São Laura e Amadeu. Então, esses são os avós maternos de Breno. Breno é neto de Luiz e Flora, pais de seu pai, e de Laura e Amadeu, pais de sua mãe. Correto? Então, observem aí as respostas que vocês colocaram. Se tiver algum nome fora do lugar, alguma questão que vocês responderam errada, apaga e faça a correção, tá bom? No número 3, vocês deveriam desenhar a árvore genealógica da família de vocês, colocando vocês, seus pais, tios, avós, nesse espaço aqui. Então, essa questão não tem correção, porque vai de acordo com a família de cada um, certo? Na página seguinte, 130, também eram questões pessoais, onde vocês deveriam responder de acordo com os familiares de vocês. Aqui diz: os pais ou as pessoas responsáveis por você gostam de lembrar fatos interessantes que aconteceram no passado. Converse com eles e escreva o que responderam. Eu vou apenas ler aqui, tá certo? As questões, não vou dar nenhuma resposta porque são respostas particulares, de acordo com a família de cada um. Número 1. Pergunte à sua mãe ou responsável. A. Que presente ela nunca esqueceu? B. O nome de uma amiga de quem ela gostava muito. C. Um acontecimento importante na vida dela. Então, essas 3 questões deveriam ser respondidas de acordo com a vida e os acontecimentos na vida da mamãe, certo? Se a mamãe não estiver disponível, poderia fazer com uma titia, com uma vovó, com alguém responsável por você. O número 2 já pede aqui para falar sobre o pai ou sobre outro responsável por você. Poderia ser um tio, um avô, certo? E diz assim: A. O nome de uma brincadeira de que ele gostava muito. B. Uma coleção que fez quando era criança. E C. Um acontecimento importante na vida dele. A última página, 131, você deveria falar quais conclusões tiraram a respeito dessa atividade, das questões que foram respondidas sobre a família e os familiares de vocês. O que você vai concluir? 3. Seus pais conseguem se lembrar dos fatos que aconteceram na vida deles? Ao fazer essas perguntas, seus pais conseguiram responder? Conseguiram lembrar sobre fatos do passado, fatos da infância deles? Sim ou não? Vocês deveriam marcar aqui o quadrinho correto. Número 4. Aconteceram fatos semelhantes a esses na sua vida também? Quais? Aconteceu algo na sua vida que também aconteceu na vida da mamãe ou do papai? Uma brincadeira que vocês também gostavam? Algum acontecimento que aconteceu em comum? Se a resposta for sim, vocês deveriam escrever aqui, tá certo?
Na próxima aula de História, vamos dar continuidade ao assunto sobre o tema família e vamos trabalhar aqui, olha, sobre as pessoas da família, falando sobre o papai, sobre a mamãe, certo? E sobre as histórias que as famílias contam, sobre tradições, tá bom? Então, a nossa atividade encerrou aqui, a nossa correção também, até a página 131, no número 4, correto? Vamos prosseguir aí com a nossa aula. Hoje, o assunto é de geografia. Todas as quintas nós trabalhamos com geografia e durante essa unidade estamos trabalhando sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas, os diferentes tipos de salas de aula, os métodos de ensino diferentes, os ambientes escolares, o mobiliário, as semelhanças e diferenças entre diversas escolas. Na aula anterior de geografia, nós estudamos sobre os tipos de salas diferentes, realizamos a comparação de uma sala de aula comum, como a nossa, na zona urbana, na cidade, e uma escola numa aldeia indígena. E vocês deveriam realizar essa comparação e observar quais eram as semelhanças e diferenças e também compará-las com a nossa escola, com o ambiente que vocês conhecem aqui da nossa escola. E hoje a Pro falou para vocês, não é? Que seria na próxima aula de geografia, que é hoje, nós daríamos continuidade com o tema escolas, falando sobre as escolas indígenas. Já falamos um pouco na aula anterior, não é? Quando realizamos essa atividade de comparação, e hoje vamos abranger, não é? A falar um pouco mais sobre as escolas indígenas. Já trabalhamos sobre as escolas do campo, a Pro falou para vocês como funciona, as dificuldades enfrentadas, o abandono escolar que muitas vezes acontece porque as pessoas precisam deixar a escola para trabalhar no campo, para mudar para outra cidade porque não conseguem trabalho, não é? Então, hoje vamos falar sobre como funciona uma escola indígena, os métodos de ensino, como eles trabalham, o que eles aprendem, não é? E também sobre as dificuldades que enfrentam. Então, abram os livros de geografia na página 128 para iniciarmos a leitura. Vamos ler aqui um texto falando um pouco sobre as escolas indígenas, certo? Vocês vão fazer a leitura de algumas imagens e realizar a atividade sobre este assunto. Página 128. Escolas indígenas. Acompanhe a leitura aí para que vocês possam absorver o que está sendo ensinado. É comum hoje algumas aldeias possuírem suas escolas e os professores são os próprios indígenas. As crianças indígenas estudam os conhecimentos e as tradições do seu povo, além das semelhanças e diferenças entre o seu modo de vida e o de outras sociedades. Nas aulas, os professores e os alunos falam a língua portuguesa e a língua do seu povo. As escolas construídas dentro das aldeias seguem o modelo das construções do lugar. Vamos dar uma pausa aqui para falar um pouco sobre isso? Então, aqui já fala sobre como funciona, não é, uma escola indígena, que os próprios indígenas que ensinam, que são os professores. Então, não vai um professor da cidade para ensiná-los. São os próprios indígenas do grupo ali onde vive que passam os ensinamentos. E nessas aulas eles aprendem sobre as tradições do seu povo, não é? E também sobre as semelhanças e diferenças com as demais tradições, com as outras sociedades. Da mesma forma que nós estamos agora estudando sobre os povos indígenas. Então, eles também estudam sobre nós, que somos pessoas, não é, com tradições diferentes, com costumes diferentes. E além disso, eles falam nas aulas a língua portuguesa e também a língua, não é, local, a língua do seu povo, que são as línguas indígenas, certo? São idiomas diferentes. E as escolas são construídas na própria aldeia, seguindo o modelo das construções tradicionais, como as ocas, não é? Que não possuem paredes como a nossa escola, não são pintadas, são todas feitas de palha, de material encontrado na própria natureza. Aqui temos uma imagem mostrando a escola Camaiurá.
no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. Então aqui vocês já podem ter uma noção de como é o ambiente. Possui um quadro de giz, como na nossa escola, não é? Mas aqui, olha, não existem paredes como as nossas, construídas de blocos, de tijolos. Então, são feitas de palha. Vamos seguir aqui? Há também escolas indígenas que se parecem com os prédios escolares das sociedades não indígenas. Então, aqui já mostra uma escola indígena diferente, né? Que não segue esse padrão, como fala aqui anteriormente, das construções locais, as construções tradicionais feitas de palha. Essa já lembra um prédio escolar comum. Escola diferenciada indígena Tremembé, de ensino fundamental e médio, Maria Venâncio, em Itarema, Ceará. Então, observem aqui como essa escola é diferente, apesar de também ser uma escola indígena. Próxima página, 129. As crianças indígenas não aprendem somente nas salas de aula. Elas aprendem umas com as outras e com todos os habitantes da aldeia. As meninas e os meninos vão à roça para aprender como plantar milho, feijão, abóbora, batata e mandioca. Enquanto os meninos cavam a terra, as meninas jogam as sementes no solo, como fazem o pai e a mãe deles. E, quando chegam à sala de aula, aprendem a importância do plantio na roça para alimentar o povo e dividir o que foi plantado e colhido. A escola é a vida e a vida é a escola. Então aqui já fala que eles não aprendem apenas a ler e escrever, não é? As coisas tradicionais da sala de aula. Eles também aprendem como funciona o plantio. Eles vão colocar a mão na massa, praticar, não é? As plantações, onde as meninas, não é? Aprendem como plantar o milho, o feijão, a mandioca, e os meninos vão cavando os buracos para que elas joguem as sementes. E quando vão para a sala de aula, eles aprendem a importância desse trabalho feito por eles, a importância do plantio, que é o mesmo trabalho que os pais deles fazem. Eles estão reproduzindo e aprendendo sobre a importância desse trabalho. Então, aqui conclui dizendo: a escola é a vida e a vida é a escola, porque são ambientes que são ligados. A vida deles, o cotidiano deles está totalmente ligado com a escola. Tudo que eles aprendem também é levado para a escola e da escola é levado para a vida, para o dia a dia deles, certo? Então agora, após fazer essa leitura, nós vamos realizar a atividade proposta aqui no livro, onde vocês deverão falar sobre o que entenderam sobre as escolas indígenas, como funciona, não é? O que eles aprendem. Vamos lá? Número 1. Nas escolas indígenas, os alunos aprendem o que faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Responda. O que você gostaria que a sua escola lhe ensinasse, que poderia ser útil na sua vida e no seu dia a dia? Ou seja, além do que nós já aprendemos a ler, a escrever, não é? Interpretar textos, o que você gostaria de aprender que fosse útil para a vida de vocês? Assim como as crianças indígenas aprendem, não é? O plantio, como realizar esse plantio, a importância da colheita para a própria alimentação, para dividir aquele alimento com os demais. Então, seguindo esse exemplo, o que vocês gostariam que a escola ensinasse para vocês que fosse levado para a vida, que transcendesse, não é? Ultrapassasse a escola? O que vocês gostariam de aprender? Vocês vão responder aqui. Na questão 2, fala para haver uma conversa com os colegas. Mas como não estamos frequentando, não é? Vocês não estão frequentando a sala de aula, tendo esse contato com os colegas, você vai responder essa questão sozinho, individualmente, certo? De acordo com o que vocês compreenderam sobre essa leitura, sobre o que nós estamos falando das escolas indígenas. Aqui diz: conversem com os colegas e façam um desenho sobre o que você concluiu. Então, vocês vão apenas realizar esse desenho de acordo com o que vocês aprenderam e entenderam sobre as escolas indígenas e como funcionam, como as crianças aprendem, certo? Então, caprichem no desenho, fazendo tudo detalhado, mostrando
tudo como você compreendeu e o que foi concluído. Página seguinte, 130. Número 3. Leia o relato de um professor indígena do Parque Indígena do Xingu sobre a escola indígena. Depois, faça o que se pede. O que é a escola indígena? A escola indígena existe para preservar o costume, a cultura e o hábito da comunidade. Nela, o professor ensina música, dança, cantiga e as histórias dos antepassados. A escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Assim, aquele povo é sempre aquele povo. Ela serve para pesquisar as histórias dos antepassados e escrevê-las, conseguir a publicação das histórias pesquisadas para ficarem publicadas igual às histórias dos brancos. Ela ensina também o conhecimento do mundo do branco, a falar português, elaborar documentos para autoridades, fazer projetos para conseguir recursos para atender os interesses da comunidade. Ela ensina também como defender o território do Xingu, como manejar os recursos naturais, tudo que tem a ver com o índio, a escola ensina. Esse é o benefício da escola para cada povo. Então, o que vocês entenderam dessa leitura? Desse relato do professor indígena do Parque Indígena do Xingu? Nesse texto, nesse relato, ele fala o que ensina para as crianças, para os seus alunos. Ele fala que nas escolas eles vão para aprender sobre a própria cultura, aprender mais sobre a história deles mesmos, sobre as tradições deles, sobre os antepassados, as pessoas que vieram antes, muitos anos atrás, para assim manter a cultura deles viva. Valorizar a própria cultura para que eles existam sempre e não deixem de ser aquele povo. Como ele fala aqui, olha, a escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Assim, aquele povo é sempre aquele povo. Porque conhecendo mais sobre a cultura deles mesmos, valorizando as tradições, eles não vão mudar. Eles vão, valorizar cada vez mais seus costumes, as histórias, tudo que está ligado ao seu povo. E fala também que além de estudar sobre o próprio povo, eles também estudam sobre o homem branco. Mas quando ele fala de homem branco, de quem está falando? Está falando de nós, as pessoas que vivem nas cidades, que não são indígenas como eles. Eles nos classificam como homem branco. Então, esse professor fala que ensina também os alunos como o homem branco vive, O que ele faz? Aqui diz, olha, que ensina a falar português, que é a nossa língua, Como nós falamos o português, a elaborar documentos, fazer projetos para conseguir recursos para atender os interesses da comunidade. Então, ensinam esses alunos a poder reivindicar seus direitos, Criando projetos para que possam ser executados e melhorar a vida deles, o cotidiano deles, certo? Então, aqui fala também que ensina como defender o território, ou seja, defender o ambiente onde eles vivem, aquela terra que é deles, aquele lugar que é a casa deles, é a moradia deles e que corre o risco de ser invadido, porque muitas terras indígenas estão sendo invadidas há muito tempo e eles estão ficando sem ter onde morar, Tem as suas casas, as suas aldeias destruídas. Então, ensinando esses alunos como lutar pelos seus direitos, como preservar o seu ambiente, essas situações serão evitadas de alguma maneira. Então, é muito importante que eles possam estudar e possam aprender para o seu próprio benefício, Assim como nós também, é importante sempre estarmos estudando para que assim aprendermos cada vez mais e assim a gente consiga lutar pelos nossos direitos, certo? Então, agora vamos ver a questão aqui a respeito da leitura deste texto, a respeito do relato do professor indígena. Letra A. De acordo com o texto, assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Essas questões estão relacionadas com esse texto que nós lemos, então no momento de responder, se tiver alguma dúvida, é só voltar no texto, ler novamente e vocês vão conseguir as respostas. O
a cultura e o hábito da comunidade são importantes nas escolas indígenas do Xingu. Essa afirmativa, essa frase, é verdadeira ou falsa? O costume, a cultura e o hábito da comunidade são importantes nas escolas indígenas do Xingu? Verdadeiro ou falso? Próxima questão. Não é hábito das escolas indígenas do Xingu incentivar o conhecimento da história dos antepassados e do valor tradicional de cada povo. Isso está correto? Essa frase aqui é verdadeira? Não é um hábito deles ensinar e incentivar o conhecimento da história dos antepassados? O valor tradicional não é valorizar valorizar os costumes do seu povo, a tradição. Verdadeiro ou falso? O português não é ensinado nessas escolas. Essa frase é verdadeira ou falsa? Eles não aprendem português nas escolas indígenas? E a última aqui. As escolas indígenas do Xingu ensinam a elaborar documentos para autoridades e fazer projetos para conseguir recursos. Verdadeiro ou falso? Eles aprendem isso na escola? Você vai dizer aqui. E aqui, a última questão a ser respondida nessa atividade, letra B. Em sua opinião, quais são as qualidades das escolas indígenas do Xingu? Quais são os pontos positivos? O que você enxerga aqui, descobrindo mais sobre essas escolas? Quais são as qualidades, quais são os benefícios que essas escolas trazem para os seus alunos, para a vida e o cotidiano dos alunos? Você vai responder aqui, tá certo? De acordo com o que vocês compreenderam, o que vocês entenderam, vocês vão responder essa questão, tá ok? Então, a nossa atividade encerrou aqui na página 131, na questão B do número 3. Então, respondam a atividade com atenção, tá certo? Prestem bastante atenção para não trocar respostas, para não confundir. Qualquer dúvida, volta nos textos, leiam novamente, procura a Pro, eu estou em dúvida em tal questão, me ajuda, Pro, eu não entendi tal questão, pode procurar que a Pro vai ajudar vocês, tá certo? Então, a nossa aula está encerrando aqui, estamos finalizando mais uma aula e amanhã estamos aqui juntos novamente, estaremos de volta para a nossa aula de ciências, certo? Então, tenham todos um ótimo dia, que Deus abençoe vocês e um grande beijo. Tchau, tchau!